meus caros, aqui é o Corvo. Hoje continuarei falando um pouco mais sobre a obra do genial mangaka japonês, que se dedica mais ao horror, o lendário Junji Ito. E o mangá dele que eu estarei abordando hoje é um que se chama O Cabelo Comprido no Sótão, um pequeno mangá, como é de costume do Junji Ito. Ele não faz obras muito longas. Bem, o elemento central desta pequena história dele, obviamente, se trata dos lindos, maravilhosos, lisos cabelos japoneses. Quando nós falamos em cabelo e em horror japonês, esses dois elementos conjuntamente, muitas coisas passam em nossa mente. Muitas ideias mentais surgem para nós, muito em virtude daquilo que o cinema, principalmente o cinema japonês, trouxe para o Ocidente, a imagem que ele trouxe para o Ocidente. Só que cabelos no Japão, bem, em relação ao horror, eles nunca foram de fato um elemento tão marcante assim. A impressão que nós temos sobre cabelos, ou os cabelos japoneses, os cabelos no horror japonês, é mais uma impressão nossa do que propriamente a deles. Não quer dizer que eles não tratem de cabelos em suas obras ou que elas não sejam algum elemento conceitual que alguns mangakas do horror irão utilizar. O Junji Ito, por exemplo, utiliza cabelos neste pequeno mangá aqui, mas ele também é memorável, por exemplo, em uma das pequenas histórias que ele fez para Tomie, um dos personagens mais emblemáticos, né, da obra dele. Tomie, na minha opinião, inclusive, é a melhor personagem do Junji Ito. Tem um capítulo chamado Hair na obra de Tomie, que também trata desse assunto. Mas cabelo normalmente é apenas um elemento como qualquer outro na cultura japonesa. A percepção que eles têm sobre cabelos é bem diferente da nossa que temos em relação a eles, né, no que diz respeito a cabelos. Mas de onde que veio essa percepção aí do senso comum que nós temos? Bem, é óbvio, eu creio que seja uma coisa bastante clara, que tal influência na nossa percepção advém da ascensão que o cinema japonês, mais especificamente o cinema de horror, teve no Ocidente, principalmente a partir dos anos 90. Não é que o cinema japonês não fizesse filmes de horror, trabalhasse com a temática, tanto em quantidade e qualidade, antes dos anos 90. Sempre foi algo bastante frequente no Japão também a produção de filmes de horror, excelentes por sinal. Só que foi apenas nos anos 90 que eles começaram a ser mais vinculados, a chegarem realmente aqui no Ocidente. E um filme que realmente popularizou o gênero horror no Ocidente, que atraiu a atenção para os filmes asiáticos, japoneses, coreanos, tailandeses, foi, obviamente, Ringo, que aqui no Ocidente, inclusive, ganhou um remake, né? Um remake americano chamado The Ring, que no Brasil ficou conhecido como O Chamado, onde a personagem Sadako, no remake Samara, era muito chamativa em virtude dos cabelos longos, lisos e negros dela, né? Que ficavam bastante dispostos à frente da sua face, à frente do seu rosto. Nós não conseguíamos ver o rosto de Sadako, até que ela revelava, né, o seu olhar e a vítima, no caso, vinha a óbito. Essa percepção do cabelo de Sadako marcou. O cabelo de Sadako é uma referência para todos os fãs de horror quando nós falamos em filmes orientais. E isso continuou, teve continuidade, eu avalio, também em Kayako, que é a personagem feminina, né, de outro filme de horror famoso também no Ocidente, que foi Ju-On. O remake americano é chamado de O Grito. Mas o que há aí com esse negócio do cabelo?
Vocês devem ter encontrado várias pessoas, né, que quando falava-se de filmes de horror japoneses sempre mencionavam a questão do cabelo. O cabelo, ou falavam isso com medo ou com asco. Mas é uma percepção mais nossa do que necessariamente oriental, porque o cabelo que nós tanto falamos ou contemplamos no horror japonês, no horror asiático, para eles é algo comum, do cotidiano, do dia a dia. Eles veem esse tipo de cabelo o tempo todo. A questão é que a característica étnica do cabelo foi o que de fato nos chamou a atenção, porque até então nós não estávamos acostumados com cabelos tão negros, tão finos, né? Com essas características que o cabelo dos asiáticos possui, né? Fios muito finos, negros, né? E muito, muito lisos. O que pessoalmente eu acho bonito até. Eu acho o cabelo das japonesas bem bonito. Mas a cultura, a relação que nós temos com os cabelos e a que eles têm com os cabelos é completamente diferente. Lá é muito comum, principalmente entre os mais jovens, né? Cortes de cabelos bastante exóticos, né? Várias pinturas coloridas. É uma coisa mais comum no público jovem. Mas em termos de estética, do que é belo, até que os japoneses são bastante conservadores em termos de penteado. Se nós pararmos para analisar friamente, no que diz respeito a faixas etárias um pouco mais velhas, ambientes mais formais, nós, ocidentais, temos uma tara muito maior por cabelo do que os japoneses. Aqui nós vendemos cosméticos adoidado, temos um setor na indústria só para isso, né? Desfiles de moda que também enfocam os cabelos, né? Várias empresas vendem suas marcas nestes eventos, comerciais de TV ressaltam muito mesmo, né? O tipo de penteado que modelos masculinos e femininos utilizam. Se nós fizermos uma comparação, uma análise fria em relação à postura que nós temos com o cabelo e a que os japoneses têm, vocês vão começar a perceber que essa tara por cabelo é algo muito mais nosso do que deles. Lá eles têm toda aquela cultura do cosplay, do visual kei, mas ainda assim é uma coisa muito mais voltada para um público mais jovem, e não tão adulto, não tão formal assim. Aqui, no Ocidente, isso já é mais pulverizado em praticamente todas as faixas etárias, né? A questão do cabelo é muito mais imediata para nós e digamos que é mais importante, né? Valorizamos um pouco mais o cabelo em termos de aparência, né? Em termos de apresentação. E quando o horror japonês, o J-horror, começou a ficar muito popular aqui no Ocidente, eu creio que essa percepção do cabelo, e principalmente dos cabelos molhados, né, de Sadako, em virtude dela sair, né, de um poço, foi algo que ficou muito marcado para nós, né, em virtude, eu imagino, é apenas uma suposição que eu tenho, uma intuição, pelo fato de nós darmos muita atenção a isso, valorizarmos muito esse aspecto estético dos cabelos. Eu imagino que não seja a mesma percepção dos japoneses. Então, esse é um ponto que eu acho importante marcar antes de começar a falar um pouco sobre esse mangá aqui, sobre essa percepção de cabelos. O cabelo não é algo maldito ou algo que é necessariamente ou obrigatoriamente um elemento do horror, né? Não é algo tão comum assim no Japão. Quando a gente pensa em filmes de J-horror e pensamos nos cabelos das personagens femininas, principalmente, é algo mais nosso, uma percepção muito mais nossa do que necessariamente a deles. É um tipo de cabelo, né, de característica que eles encontram todos os dias. É normal na vida cotidiana deles, né? Essa diferença étnica que nós contemplamos, ou até de maneira até exacerbada damos algum valor, é algo muito mais ocidental do que oriental. Dito isso, quando o Junji Ito escolhe
os cabelos para criar ao redor deles um conto de horror, uma expressão, né, do horror no seu mangá, é um elemento aleatório que ele está pensando, e não porque o cabelo foi, é ou será alguma tendência do horror japonês e asiático, de certa maneira, né, em geral. Não é. Jamais foi. Né? Então, é uma investida original. Não é algo que o autor faz seguindo uma tendência ou utilizando um clichê. Não, ao contrário disso. Então, tendo esclarecido essa característica do mangá, vamos então a ele. Na obra do Junji Ito, algo que é bastante recorrente é a noção, o conceito dele de que coisas inanimadas possam, de alguma forma, ser animadas, ganhar vitalidade, movimento, expressão no espaço, no ambiente, caso elas sejam, caso seja transferido a elas desejos, sentimentos, algum tipo de investimento emocional. Cabelos é uma parte do corpo, é uma parte que faz parte, né, da nossa estrutura corporal, e a saúde capilar, no caso, né, também está relacionada diretamente com a saúde do nosso corpo. E nesse sentido, nesse mangá aqui, o Junji Ito vai trabalhar os cabelos como uma extensão, não necessariamente da fisiologia da personagem, mas do investimento afetivo, emocional que a personagem fez em relação a eles. E é tanto no campo dos sentimentos dela, como também no campo simbólico. O cabelo da personagem, basicamente, ele foi imaginado, cuidado, tratado. Ela fez todo o investimento emocional em relação a ele para atingir um objetivo unicamente amoroso, para saciar o desejo de outrem. Então, nesse processo, ela depositou muita emoção nos cabelos. Enquanto ela deixava que eles crescessem, o cabelo dela originalmente era um cabelo curtinho, ela floreou o processo, né? Ela imaginou um futuro com o seu namorado, que foi a pessoa que fez o pedido a ela para que ela deixasse crescer os seus cabelos, fantasiou esse futuro, fantasiou um romance com ele. Basicamente, o cabelo dela foi fonte de investimento emocional, afetivo, de desejo, de fantasia, de sonho. Né? Na obra do Junji Ito, essas coisas têm poder. Quando nós desejamos uma coisa demais, projetamos sentimentos em objetos ou até mesmo em partes do nosso corpo, como é o caso aqui deste mangá em específico, nós atribuímos uma energia, algo sobrenatural a essas coisas. Nós damos a ela uma energia, uma vitalidade, algum elemento metafísico entra nessas coisas. Elas deixam de ser meramente um objeto ou parte do corpo e passam a ser coisas com essa propriedade nova que foi animada, adquirida através desses desejos profundos que uma pessoa destinou ao objeto ou parte do corpo em si. Nesta direção, com esse direcionamento, o Junji Ito monta a trama que nós acompanhamos aqui. Basicamente é uma trama de abuso, né, de uso e descarte cruel, frio e canalha do personagem masculino em relação à moça. Né? É uma obra que apresenta traços misóginos bem acentuados, mas que durante esse processo de investimento da personagem feminina que alterou seu corpo, mais especificamente investiu no seu cabelo para agradar o namorado que queria que ela ficasse com o cabelo longo, ela depositou nesse cabelo algo mais do que
um simples cuidado, um simples tratamento cosmético. Esse cabelo se tornou vivo em virtude de todo esse sentimento. O canalha do namorado dela a manipula, faz com que ela mude a sua aparência, né? Uma coisa que nós podemos associar, ver em vários relacionamentos, né? Por aí, essas exigências misóginas, masculinas, de que as mulheres fiquem mais magras, que elas mudem o seu cabelo, que façam coisas por eles, né? Para satisfazer os seus desejos, fetiches, né? É uma coisa que nós, infelizmente, sabemos que acontece com muita frequência, né, em relacionamentos tóxicos, de maneira em geral. Ele exige, né, ele não exige, mas o movimento que nós vemos que o personagem masculino faz é completamente manipulativo, né? Ele seduz, manipula e faz com que a moça deixe os cabelos crescer, para depois, futuramente, ele a descartar. Dizer a ela que simplesmente não deu certo, que ele não está mais interessado, e ele, literalmente, descarta a moça, termina com ela, né? Depois do longo investimento que ela fez para deixar o cabelo crescer e ficar do jeitinho que ele queria para satisfazê-lo, de alguma maneira. Bem, ela vai para casa, né? Fica arrasada, é claro, né? A dor dela é gigantesca. E ela lembra desses momentos, de todo o investimento, né? De todas as emoções e sonhos que ela nutriu durante o período que ela deixou o cabelo dela crescer. A questão é que o cabelo se alimentou desses desejos e sonhos, de toda essa projeção. E quando ela decide cortar o cabelo, é aí que o Junji Ito insere a sua camada, né, o seu elemento, né, de horror na história em si. É aí que ele revela que o cabelo já não é um cabelo como antes, né? O cabelo ele foi cuidado com um propósito. Ele criou, né, vida própria e ele começa a reagir contra essa vontade da personagem, no caso, né, de colocar um fim a ele. É como se o cabelo desenvolvesse um instinto próprio. Quando ela ameaça cortar o cabelo simplesmente arranca a cabeça da moça do corpo, separa a cabeça dela do corpo. E a cabeça dela desaparece, né, por alguns dias. É interessante como o Junji Ito faz essa apresentação de uma maneira extremamente simples. Nada muito rebuscado. Muitos desses elementos que eu estou tentando refletir e apresentar aqui são coisas que ficam subentendidas. Por ser um mangá, ser um tipo de apresentação onde nós temos apenas pequenas frases em balões, não há uma grande problematização da coisa. Mas a apresentação é simples, concisa, mas ao mesmo tempo ela é repleta desses elementos. E a coisa é tão brutal e chocante que o impacto no leitor é gigantesco. Eu já fiz tópicos relacionados ao Junji Ito previamente, já falei um pouco sobre as características dele, né, mas eu sempre ressalto como o Junji Ito consegue, o talento que ele tem para aproximar elementos da realidade com elementos de uma configuração utópica de um mundo que não seria inexistente. E quando ele aproxima a realidade da utopia, como ele cria visualmente imagens, cria uma arte de horror que, embora absurda, nós ainda conseguimos senti-la como se fosse algo crível. E aqui novamente isso acontece. Eu avalio que a representação do cabelo, a forma do cabelo, a maneira como ele se comporta, é uma maneira que tem como combustível a necessidade de aprovação dela em relação ao namorado, mas o combustível também é todo aquele elemento agressivo de violência que tem como base um suposto direito do outro de ter palavra ou domínio sobre o corpo do outro. Um domínio que, obviamente, né, um dizer que é uma postura violenta.
dizer sobre o corpo do outro, dominar o corpo do outro, eu imagino que a postura do cabelo, a forma como ele reage e tenta se proteger, também é um retrato disso, né? Que também seja combustível do cabelo esse tipo de sentimento, esse tipo de energia no ar. Se a obra do Junji é uma obra onde a energia dos sentimentos, das ações, são capazes de servirem de combustível para animar coisas supostamente inanimadas, eu imagino e avalio que parte do comportamento do cabelo também tenha sido afetado por essa postura. Pelo menos é uma avaliação, uma análise que eu faço. Em parte, né, a resposta que o cabelo dá, a maneira como ele se comporta e agride o corpo da jovem, literalmente separando a cabeça dela do corpo, e como ele também foge, né, para o sótão da casa, é muito em virtude dele também ter sido alimentado, né, com um desejo incessante, um sonho profundo, né, intenso de satisfação daquele canalha que viria, né, a descartar a moça anteriormente. A questão é que o relacionamento entre ela e o rapaz terminou. Não havia nada que ela pudesse fazer para reatar com ele, né? O desejo de querer estar com ele não desapareceu de repente, pelo menos não na jovem, mas o desejo de satisfação que ela tinha, que no caso era a satisfação dos desejos dele, de apresentar o cabelo para ele, né? E através do cabelo ter o amor e a aprovação dele, isso foi transferido para o cabelo. Se nela isso pode ser descartado, o cabelo em si não descarta esse objetivo. Até porque isso resume o cabelo. Satisfazer o desejo, que é o desejo do namorado. Ele foi alimentado, né? Ela deixou que ele crescesse, cuidou dele, apenas com esse objetivo em mente. Grande parte do investimento que ela fez no cabelo foi para isso. E basicamente essa é a essência dele. O propósito da existência desse cabelo. Satisfazer o namorado. E quando o cabelo reage, e no final ele vai em direção à casa do namorado, vai de encontro à casa do namorado e passa a habitar a moradia dele, né? O cabelo nada mais está fazendo do que satisfazer o desejo dele, né? Que teve como combustível os sonhos, né? O investimento afetivo da moça, que agora já faleceu. É mais ou menos essa a avaliação, né? A interpretação que eu faço desse mangá do Junji Ito. O feitiço virou contra o feiticeiro. Na verdade, né, o feitiço causou dano a todos, né? Porque a violência simbólica que ele acabou acarretando a ela, a maneira como ele a feriu, né? E aquilo que ele fez com que ela passasse toda a dor que ele a fez sentir, todos os sonhos mentirosos, né, que ele permitiu que ela vivesse, toda a fantasia que ele deixou que ela criasse em relação ao relacionamento dos dois, isso se tornou algo tão forte que nem mesmo a morte dela é capaz de parar. O cabelo se alimentou disso, se tornou uma criatura maior e independente da própria moça, né? E agora, ele, depois de assassinar a moça, de causar a ruína para a família dela, ele, no final do mangá, ele vai em direção, né, à casa do ex, cumprir o seu propósito. Cumprir o propósito da sua existência. É bizarro, né? É bizarro, mas ao mesmo tempo é bastante interessante, né? Como o Junji Ito tem essas ideias. E é uma vingança que só não é perfeita, né? Porque a pobre coitada, a pobre moça, paga com a vida, né? Todo o depósito afetivo, todos os sentimentos que ela depositou no cabelo, né? Todo o investimento que ela fez em relação a ele para satisfazer o namorado. Ela acaba sendo vítima, né, também desse processo. Então a gente ainda fica com um gosto um pouco amargo na boca, né? Ela foi maltratada, descartada, manipulada. A moça sofreu pra caramba para no fim
o cabelo também acabar trucidando ela. Mas é interessante como todo o mal criado, né, nesse relacionamento, né, toda a violência desse relacionamento, como o cabelo acabou se tornando o centro, né, a fonte de todo esse mal, e como o cabelo não irá desistir de cumprir o seu propósito, ficar com o ex. E assim, né, o cabelo, junto com a cabeça dela, né, junto com o couro cabeludo e tudo, o crânio, né, vocês vão ver no mangá quando derem uma olhada nele, como ele não... Ele vai em direção à casa dele, né, e cumpre o seu propósito, como ele não vai deixá-lo. Esse era o desejo dele, amplificado pelas fantasias dela, e ele não ficará livre, né, daquilo que ele desejou, manipulou e causou. O cabelo é o bebê dele, e ele vai ficar com esse bebê, quer ele queira ou não. O cabelo acabou sendo o fruto, né, o bebê do casal, a resultante desse relacionamento tóxico e violento que eles tiveram. Bizarro, mas ao mesmo tempo brilhante, né? Eu acho que bizarro e ao mesmo tempo brilhante define muito bem o que é a obra do Junji Ito. Mas enfim, eu creio que não há muito mais a dizer. Confiram o mangá. Mas é isso. Um abraço a todos. E saudações, Covides.